Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 19 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Símaco Papa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Epáfras, que trabalhou muito pelo Evangelho em Colossos, em Laodiceia e em Hierápolis, a quem o apóstolo São Paulo chama caríssimo, companheiro de prisão e fiel ministro de Cristo. Em Meros, na Frígia, na atual Turquia, os santos Macedônio, Teódulo e Taciano, mártires, que, no tempo do imperador Juliano o Apóstata, por ordem do governador Almáquio, foram colocados sobre grades de ferro em brasa, onde consumaram com alegria o seu martírio. Morte no ano 362. No mosteiro de Anesis, junto ao rio Íris, no Ponto, também na atual Turquia, Santa Macrina, virgem, irmã dos santos Basílio Magno, Gregório de Nissa e Pedro de Sebaste, erudita na Sagrada Escritura, que se retirou para a vida solitária e foi admirável exemplo do amor de Deus e abandono da vaidade do mundo. Morte no ano 379. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Gil Taumaturgo, arquimandrita, natural de Antioquia, que, nesta cidade foi ordenado sacerdote e construiu um mosteiro sob a regra dos ascemetas. Morte no século V. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, Santa Áurea, virgem, irmã dos santos mártires Adolfo e João, que, durante a perseguição dos mouros, acometida pelo medo abjurou perante o juiz, mas logo se arrependeu e, renovando a batalha, venceu o inimigo num novo combate com o derramamento do seu sangue. Morte no ano 856. Em Utrecht, na Gelbreda Lotaríngia, no território da atual Holanda, São Bernoldo ou Bernolfo, bispo, que libertou igrejas e mosteiros do domínio dos poderosos, construiu muitas igrejas e fomentou nos mosteiros a observância dos cluniacenses. Morte no ano 1054. No mosteiro de Marienburg, na Francônia, atualmente na Alemanha, a beata Estila, virgem consagrada, que foi sepultada na igreja por ela construída. Morte no ano 1140. Em Foligno, na Úmbria, região da Itália, o beato Pedro Crissi,
que, tendo distribuído todos os seus bens pelos pobres, exercitou o ministério na igreja catedral e viveu em grande humildade e penitência na torre do campanário da igreja. Morte no ano 1323. Em Chester, na Inglaterra, São João Plessington, presbítero e mártir, que, ordenado sacerdote em Segóvia e regressando à Inglaterra, foi por isso condenado ao suplício da forca no reinado de Carlos II. Morte no ano 1679. Em Lujiazur, localidade próxima de Yinjiang, no Hebei, província da China, São João Batista Zhou-Vurui, mártir, que, ainda adolescente, se declarou abertamente cristão perante os sectários Yetuan e por isso foi desmembrado e morto a golpes de machado. Morte no ano 1900. Em Liucun, próximo da cidade de Henqin, também no Hebei, os santos mártires Isabel Qinbianzi e seu filho Simão Qinshunfu, de 14 anos, que, durante a mesma perseguição dos Yetuan, fortes na fé, superaram toda a crueldade dos inimigos. Morte no ano 1900. Em Borowiecki, na Polônia, os beatos Aquiles Puchala e Hermano Stepin, presbíteros da Ordem dos Frades Menores Conventuais e Mártires, que, durante a ocupação da Polônia, sua pátria, sob um regime militar estrangeiro, foram mortos em ódio à fé cristã. Morte no ano 1943. Vida de São Símaco Papa. Neste dia, celebramos Santo Papa Símaco, que enfrentou um período da história em que a Igreja sofria com pressões internas e externas. Durante o seu papado que durou de 498 a 514 a Igreja sofreu inúmeras perseguições. Nascido na Sardenha, eleito em 22 de novembro, 498, como sucessor de Anastácio II, 498, a ele é atribuído a construção do primeiro núcleo do Palácio Vaticano e o costume de cantar o Glória a Deus nas alturas na Santa Missa. Quando era apenas diácono, participou da oposição ao antipapa Lourenço. Eleito, contra sua consagração levantou-se o cardeal Lourenço, cismático, simpático ao imperador Anastácio, do Oriente. O cisma durou 3 anos e provocou uma sangrenta guerra civil em Roma. Com o prolongamento da guerra, os dois partidos resolveram invocar a arbitragem do rei Teodorico, rei ariano, simpatizante da Igreja, mas não católico. Um paradoxo inaceitável nos dias de hoje, um rei ariano chamado a intervir numa questão vital para a Igreja Católica Romana. Os dois rivais comparecem a Ravenna, onde se achava instalada a corte de Teodorico, na tentativa de se parar com as lutas fratricidas e sacrílegas em Roma. O rei decidiu que seria reconhecido como Papa legítimo aquele que tinha sido eleito primeiro e pelo maior número de eleitores. Assim, com as duas condições lhe sendo favoráveis, foi reconhecido como o legítimo sucessor no trono de São Pedro, iniciou seu pontificado verdadeiramente. Consolidou os bens eclesiásticos, considerando os benefícios estáveis para usufruto dos clérigos. Convocou uma assembleia na Basílica de São Pedro para estabelecer normas para as futuras eleições, da qual participaram 72 bispos e mais 66 padres. Com o consenso unânime da Assembleia, o Papa publicou que ficaria terminantemente proibido procurar votos para o futuro pontífice e que, na falta de regulamentar a sucessão, seria eleito quem tivesse os votos de todo o clero, ou da maioria. Estas medidas foram fundamentais para deixar a disputa sucessória apenas para o clero e acabar com tumultos, desordens, intrigas e violência comuns nas assembleias populares. Muitas famílias tradicionais de Roma, bem como o Senado, buscavam de todas as formas de influenciar a ação da Igreja, trazendo assim muitos prejuízos. Isto perdurou por um tempo até levantar-se Símaco. O Santo Papa combateu e venceu estes invasores, recuperando assim a total liberdade da Igreja, na sua organização e disciplina. Na cidade de Roma, Símaco construiu a Basílica de Santa Inês na Via Aurélia, adornou a Basílica de São Pedro, e reconstruiu a Basílica dos Santos. Reformou as catacumbas de Jordânia na Via Salária. Ele também construiu asilos para os pobres perto das 3 igrejas de São Pedro, São Paulo, e outros fora das muralhas da cidade. O Papa contribuiu com grandes somas para o apoio dos bispos na África que foram perseguidos pelos governantes do vândalos arianos e resgatou todos os escravos, dando-lhes a liberdade.
Papa de número 51, morreu em 19 de julho, 514, em Roma, e foi sucedido por São Hormisdas, 514-523. Símaco era conciliador, homem de justiça e sinal de paz. Oração. Ó grande Papa São Símaco, vós que conseguiste promover a paz em vossos dias, fazei com que eu seja um agente promotor da paz. Vede as aflições, angústias e dores que trespassam minha alma, e vede como se faz por tão pouco a guerra em nossos dias. Fazei, ó grande Santo, que possamos sempre promover a paz e receber as graças que por vossa intercessão pedirmos a Deus Pai. Amém.